paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui no monte para transmitir algo da parte de Deus aos irmãos. Uma passagem se encontra no Salmo 91, versículo 7, que nos diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que versículo lindo, né? Mas tu não serás atingido. Essa passagem, irmãos, ela é bem interessante. Que é uma promessa de Deus, né? Em que, como se fosse uma guerra, de acordo com Efésios 6, 10 a seguir, né? Quando diz para nos revestir de toda a armadura, a armadura se usa quando se encontra uma guerra. Pois bem, a questão está, amados, é que essa passagem ela pode ser entendida, né, de várias formas, mas a forma mais plausível, por assim dizer, né, a Escritura Sagrada está aqui no púlpito improvisado, um tronco caído novamente, já foi feito alguns vídeos aqui. Vemos aqui, amados, que o versículo 1 do Salmo 91 nos diz assim, ó, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Percebem que aquele que habita, o que é habitar? Habitar não está de passagem, né? Essa é a verdade. Habitar é fazer morada, ter um endereço fixo, firmar seus passos, né? Habitar, é isso que o texto quer nos dizer. O versículo 1: aquele que habita no esconderijo, ou seja, no esconderijo do Altíssimo. A Escritura Sagrada nos diz que, de Deus falando, né, Jesus falando, que nós somos o templo de Deus e que Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, né? Nós somos o templo de Deus, né? E Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. De acordo com Efésios 4,10, amados, a palavra nos diz que nós tomamos cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Percebem que eu estou querendo dizer para os irmãos que Ele habita em nós a partir do momento em que tomamos a decisão de nos prostrarmos ao chão e dizer: Senhor, Senhor, habita em mim. Não somente aceitar Jesus, como é costume das igrejas, né? Quando fazemos o apelo, é se entregar totalmente, né? Não só aceitar. Parece tão vago essa palavra aceitar, né? Ah, não tenho o que fazer hoje, eu vou aceitar esse Jesus. Não, você vai se entregar a Ele. Essa é a verdade. Amado, aqui, o interessante nessa passagem, né, o interessante, é que se formos ver, por exemplo, falando-se de Davi, no Salmo 51, né, no Salmo 51, versículo 11, ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito. O Espírito Santo. No Antigo Testamento vemos ali que o Espírito Santo, sabemos que ele vinha em algumas pessoas, Deus usava algumas pessoas no Antigo Testamento, sacerdotes, assim por diante. Quando Davi diz: não retires de mim o Espírito Santo, naquele tempo, antes da vinda de Jesus, né, o Espírito Santo ele descia, vinha sobre as pessoas, mas não fazia morada, ele não habitava. Percebem que como citei agora essa passagem, não entristeceis, né, o Espírito Santo, Jesus falando que nós somos o templo de Deus, Ele faz morada hoje, depois da sua vinda. Os irmãos conhecem a passagem de Lucas 2, que Ele vem de forma inaugural,
né, habitar, né, em nós, mas como fogo. Como fogo? Como juízo, nos selando para aquele grande dia. Eu digo isso porque no batismo, quando Jesus desceu as águas, né, em Lucas 3:22, por exemplo, ele desce sobre Jesus, o Espírito Santo, em forma de pomba, calmamente. Em forma de pomba. Mas por que calmamente? Porque Jesus não tem pecado. Ele desceu ali as águas batismais como exemplo, né? O próprio João Batista diz que depois dele viria alguém que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Fogo simbolizando o juízo. Então eu e você, aqueles que reconhecem quem é Jesus realmente, que se entregam a Ele, né, são selados pelo Espírito Santo para escapar do juízo. Esta é a verdade. Então vemos aqui, amados, que, como citei nessa passagem, né, em João 14,16, Jesus disse: eu irei ao Pai e rogarei, né, rogarei para que Ele venha, né, o Espírito Santo venha. Eu rogarei ao Pai. Então, entendendo esse primeiro versículo, né, do Salmo 91, aquele que habita. Mas ainda fica o Salmo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se formos interpretar de forma, não tomando cuidado da maneira de interpretar essa passagem, nós podemos entrar em um grave erro, amados, de pensarmos que essa proteção é nosso corpo físico. Não. É o nosso íntimo, nosso interior, sentimentos, a nossa alma, né? É isso que não é atingido. Sabia disso? Que se você disser que é o nosso corpo material, como podemos explicar o próprio Jesus, que foi moído por nossas transgressões, né? Foi a cruz do Calvário, os seus discípulos, que também sofreram, né, açoites, alguns escárnios, perseguidos e mortos. Aí como é que fica o Salmo 91:7? Né? 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Como é que fica essa passagem? Como que você vai se aplicar a essas pessoas? Percebem? Quero citar uma passagem para os irmãos aqui, que se encontra, né, em 1 Coríntios 4, versículo 7 a seguir, diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder esteja de Deus e não de nós. Vasos de barro. Somos vasos de barro, tão simples, frágeis, né, que podem se quebrar. Você percebe que hoje você está andando também, amanhã já não, às vezes. Quantas pessoas conhecemos com saúde plena, né? Pessoas que parecem ser intocáveis, amanhã já nem existirem mais. Vasos de barro, tão simples, tão frágeis. O versículo 8, percebe, diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Percebem? Angustiados, né? Ó, atribulados, mas não angustiados. Ou seja, você é atribulado materialmente, mas não se angustia. Percebem? Salmo 91:7, né? Diz assim, percebe? 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não é atingido. 9. Perseguidos, mas não desamparados. Você sofre perseguições, mas Deus nunca te desampara. Abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes você se levanta de manhã pensando, não dá mais. Chega.
Aí Deus chega, diz, não, se levanta, meu filho. Fica em pé. Eu não te desamparo. Te ajudo. Esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Entenderam agora o que significa o Salmo 91:7? 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não é atingido. Entenderam agora como Deus tem nos protegido? Entenderam agora como Deus tem feito essa grande obra no meio do seu povo? E às vezes as pessoas têm caído, se entristecido, não percebem que Deus muitas vezes tem em sua tristeza enxugado suas lágrimas, não percebem que com a prevenção de Deus, o teu testemunho irá fazer com que muitas e muitas pessoas venham a Ele, venham a Cristo. Essa palavra que Deus pôs em minha mente para transmitir aos irmãos dessa manhã, dessa passagem do Salmo, né? Mas casando com, né? Como os irmãos ouviram ali em 1 Coríntios 4:7 a seguir, né? Ali nos diz que sofremos sim muitos danos materiais, como homens e mulheres das Escrituras Sagradas sofreram, discípulos, próprio Jesus, mas o seu íntimo, sua alma, seu espírito foi preservado, porque Deus derramava graça e alegria sobre eles. Como podemos explicar, né? Como a história nos conta, de homens e mulheres sendo lançados para que leões os despedacem. Amado, se você for estudar como era, você sendo pai e mãe, você fica aterrorizado. Historiadores dizem que eles lançavam primeiro os filhos dos pais, com a intenção, no intuito de totalmente de fazer com que eles dissessem, não, não faça isso, ou, né, abandonassem a sua crença em Jesus, né, dizendo que ele era um falso, deturbando, né, deturbando o ministério de Jesus, ao qual ele fez aqui na terra. Mas não, como explicar isso, né? Alguém vendo um ente querido seu sendo despedaçado, sabendo que ele seria o próximo, mas o inimigo, né, simbolizando os soldados que ali estavam, sem dó e sem piedade, né? E até o final com a destruição de seus entes queridos, mas não desistiram. Que amor é esse em Cristo Jesus? Eu creio por mim, irmãos, que eles pensavam, com certeza, vendo seu filho, ou pai e mãe, alguém bem próximo, ao qual eles usavam para atormentá-los, dizendo, já estou chegando aí, Deus. Eu acredito que eles pensavam dessa forma. Logo estarei aí, Deus. O que eles pensavam? Eu imagino assim, parafraseando, né? Que aquele que lá estava era salvo, ia para a eternidade com Deus. Eles pensavam, por que eu vou negar a esse Deus? Se eu negar, eu não irei para onde ele vai. Se eu negá-lo, eu irei para outro lugar, mas não para onde ele vai. Eu creio que eles pensavam dessa forma, né? Parafraseando. Nos dias de hoje, eu quero dizer para você, você pode ver tantas pessoas sofrendo tribulações, perseguições, mas pode ver que Deus tem levantado a muitos, mas muitos não têm ouvido a voz de Deus, né? Muitos não percebem que essa passagem do Salmo ali não é uma proteção para o seu corpo, mas para o seu espírito, a sua alma, o seu íntimo, para que sua mente seja sempre preservada e renovada por Deus. Não desamparados, né? O texto nos diz que Deus possa
falar mais e mais no teu coração, em tua mente, sobre essa palavra. E creia que o Deus que eu e você servimos já está agindo a nosso favor, mesmo em meio às perseguições, mas Ele nunca nos desamparou. Olhe sempre para trás e veja de onde Ele te tirou. Antes de qualquer decisão que irá fazer com que você despreze a Deus e negue a Ele, pense, pare, para saber que Deus está olhando do céu dizendo, não, não pare, filho. Enviei meu filho Jesus por você. Não tome essa decisão errada. Tome a decisão certa. Continue firme em Cristo Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, depois do Pai. Estamos mais uma vez aqui nesse local, o qual o Senhor preparou. Erguendo nossas mãos, pedindo humildemente para que alcance as pessoas que estão sofrendo, quem sabe, perseguições e não sabem o que fazer e não entendem como pode. Uma passagem descrita como ali, ao exemplo de Salmo 91:7, né, Senhor? A qual o Senhor nos conduziu a passar aos seus filhos. Que o Senhor tem nos preservado. Que essa afronta, essa perseguição não irá atingir o seu íntimo. Nos instrui, nos ensina, Senhor, mais e mais. Todos, sem exceções, precisamos. Todos precisamos da graça, um favor não merecido. Em nome de Jesus, essa pessoa que está me assistindo, que ela possa se entregar ao Senhor neste momento, a Cristo Jesus, e o que está me ouvindo também possa permanecer firme, e aquele que se desviou do Senhor, que um dia o Senhor já fez morada e está entristecido, porque a palavra nos diz ali, nessa forma inaugural, o Espírito Santo não se retira mais, ele se entristece quando ele habita em nós, quando deixamos ele fazer morada. Pai querido, Pai amado, que não entristeçamos ao Senhor com nossos atos, mas que deixamos o Senhor alegre, contente, porque esse é o intuito de um filho, quando ele quer agradar ao Pai, um sorriso no rosto do Pai, uma satisfação por ver a obediência de seu filho. Senhor, alcança as pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória, darabaixa, devere, candoria, glória a Deus. Aleluia.